Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como ligar o seu gerador na sua casa usando uma chave de transferência automática. Alguns dias atrás eu gravei um vídeo ensinando como fazer essa mesma ligação aqui, mas utilizando uma chave de transferência manual. Era um vídeo que estava sendo muito pedido e, portanto, ele acabou sendo útil para muita gente. E esse vídeo de hoje com chave de transferência automática também é muito desejado, o pessoal solicita muito aqui pra gente, então com certeza vai ajudar muita gente também. Basicamente essa chave aqui, para quem não conhece, é uma chave que ela não liga o gerador, existe outro esquema para ligar, inclusive tem uma playlist aqui no canal ensinando como automatizar a partida e a transferência do gerador, se você quer algo um pouco mais avançado, se você quer que o gerador ligue sozinho, acesse essa playlist, eu vou deixar um card aqui em cima. Mas essa chave aqui, ela não parte o gerador, para que ela serve? Para você não ter que ir até no quadro de transferência para realizar essa transferência aqui, então você liga o gerador, imediatamente ela detecta isso, detecta que o gerador ligou, ela faz a transferência para o gerador quando estiver faltando da rede, mas no momento em que volta a rede, ela dá prioridade para a rede, para economizar o combustível do seu gerador. Então voltou rede, ela transfere de novo para a rede, e aí o seu gerador ele fica sem carga, e aí você precisa ir lá desligar. Mas facilita bastante, você não precisa ir até o quadro, e também evita erro humano, né? Se você tiver uma chave de transferência, não vai acontecer de ligar ao mesmo tempo rede e gerador. O que é muito comum é de se ligar o gerador e esquecer de desligar a rede. Aí quando a rede volta, dá um curto-circuito e provoca danos que são incalculáveis. Aí, então é importante que você tenha uma chave de transferência, seja manual ou automática. Então, indo para a ligação aqui, no seu gerador você pode ter duas fases mais um neutro, ou de repente duas fases, seja 127 ou 220. Eu vou tentar fazer aqui o máximo de ligações possíveis para explicar para o máximo de pessoas possíveis também. Se a sua rede ela tem duas fases mais neutro, que eu acho que é o mais comum aqui no Brasil, né? Duas fases mais neutro, o ideal é que o seu gerador tenha duas fases mais neutro também, porque assim você vai conseguir ligar todas as cargas da casa, desde que o seu gerador tenha potência suficiente para isso, é lógico. Eu ensinei como fazer uma alteração no gerador para que você consiga extrair um neutro dele, porque a maior parte dos geradores, ou eles vão ter duas fases 127 ou duas fases 220, não vai ter fase, fase e neutro. Então você vai precisar fazer uma alteração que é bem simples, eu expliquei o passo a passo aqui, vou deixar um vídeo também com essa instrução. E indo direto ao ponto, então, vamos supor que você já fez essa alteração e a sua rede da concessionária também vem em duas fases mais neutro. Qual que é a ligação que você vai fazer? No disjuntor, esse aqui é o disjuntor da entrada de tensão do gerador, e esse aqui é o disjuntor geral que vem a entrada da concessionária. Então, qual que é a ligação? Eu vou alimentar por baixo aqui, apesar de que o ideal é sempre por cima, mas para ficar mais limpo aqui o desenho fica mais fácil de entender. Então, uma das fases que vem do gerador, eu vou ligar no disjuntor desse gerador. E a outra fase, eu vou ligar no outro lado. A mesma coisa vai acontecer no disjuntor da rede. Eu vou ter uma das fases vindo em um dos polos do disjuntor, a outra fase vai vindo outro polo. Então aqui tem a alimentação do gerador e a alimentação da rede. Essas duas alimentações, elas precisam ir para a chave de transferência. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar uma delas em um dos polos aqui da chave de transferência. Eu não consigo trazer essa linha até aqui em cima, mas seria nessa conexão aqui, né? E a outra no outro polo da chave. A mesma coisa vai acontecer com as fases que vêm da concessionária, né? Vou ligar uma delas na chave de transferência e a outra fase, né, que está no outro polo do disjuntor, vai no outro polo da chave de transferência. Como é que funciona essa chave de transferência? Ela vai detectar tensão nesses dois polos aqui de cima, né? Nesses dois polos. Então, se tiver tensão na rede, a prioridade vai ser sempre a rede. Sempre que tiver tensão aqui, ela vai ficar virada dessa maneira aqui. Repare que essa flechinha aponta para baixo, aponta para o lado normal, nós temos um N de normal e um R de reserva aqui. Então, a flechinha está apontando para o normal, está do lado da rede, então ela vai ficar dessa maneira aqui. Nós temos LEDs indicativos aqui também da posição da chave. Temos saídas aqui para ligar lâmpadas também, mas essas saídas aqui eu não vou utilizar. Se você quiser utilizar, é um sinal de tensão. A rede aqui, essas fases que estão entrando aqui, a tensão que está entrando aqui é 220. Então, a chave, eu tenho que comprar uma chave para 220 volts. E a tensão que vai sair aqui para essas lâmpadas é a mesma tensão da chave. Então, a chave é 220, a tensão que vai sair aqui para essas lâmpadas é de 220. E aí, para trabalhar no modo manual, no modo automático, ela está no modo manual, para colocar no automático, eu viro essa chavezinha aqui, e aí é isso que aí ela vai trabalhar normalmente. No momento em que faltar energia da concessionária, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o gerador. No momento em que eu ligo o gerador, ela percebe que não tem energia no normal, mas tem no reserva, ela converte então para esse lado de cá. Se voltar energia aqui na rede, que é a alimentação normal, ela volta para a alimentação normal. E assim, então, que funciona. Ela sempre vai dar prioridade para esse lado aqui. Sempre que tiver tensão aqui, ela vai ficar para esse lado. Aqui temos LEDs indicativos também de onde tem tensão, né? Nesse caso, se o gerador estiver ligado e a rede também, os dois LEDs vão ficar acesos. E aqui é o LED da posição, aqui não é da alimentação. Enfim, agora nós temos o neutro também, né? E temos também a saída da chave. Eu vou trazer esses disjuntores aqui mais para baixo, para abrir um pouco mais de espaço aqui para poder fazer os desenhos. Eu vou simular aqui um barramento do tipo Paint, vou desenhar ele aqui, porque é o que se tem na maioria das residências, né?
um barramentinho pente para fazer a distribuição. Esse barramento pente, ele vai ter que ser um bifásico, né? Já que nós temos esses 3 disjuntores aqui são bifásicos. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter as fases. A primeira fase aqui vai ligar em cada um dos disjuntores. Como ele é bifásico, ele faz uma fase sim e uma não. Com a fase preta, e agora com a fase vermelha, eu vou ligar também uma sim e uma não. Portanto, os disjuntores bifásicos, eles receberam 2 fases diferentes. E os monofásicos aqui ficou intercalando, né? Entre a fase que está representada em preto e a que está representada em vermelho. E aqui na saída da chave de transferência, nós temos 2 saídas que são independentes, né? Você pode ligar cargas diferentes para cada um das fontes de alimentação. É possível que se faça isso. Mas a grande maioria das vezes, o que vai ser feito? Vai ser utilizado a fase aqui da rede para alimentar o barramento pente. Então vai ser alimentado um dos lados do barramento pente. E essa mesma fase vai ser conectada aqui no gerador também. Nunca vai fechar os 2 lados em simultâneo. Sempre vai estar ou um lado fechado ou outro. Essa chave ela é intertravada internamente. Então você pode fazer esse tipo de conexão aqui sem problema. Agora que eu percebi que o ângulo da câmera aqui acabou tapando um pouquinho a conexão. Deixa eu mudar um pouco de lugar. Aqui já vai dar para perceber, né? Aí. Então, foi feito um jumper aqui do 2 do gerador com o 2 da concessionária. Feito uma conexão aqui entre os 2, né? Para trazer para o barramento pente. A mesma coisa vai acontecer com a outra fase, né? Eu vou trazê-la aqui para baixo. Vou alimentar o barramento pente também. E vou jampear essa saída com a outra saída. Então, da parte das fases, é só isso mesmo. Tá? É fácil, né? Tranquilo de fazer. E é só isso aqui mesmo. Daí nós temos o neutro ainda, né? O que acontece com o neutro? No neutro nós vamos ter um barramento. Deixa eu representar um barramentinho aqui, bem mais ou menos. Vou ter um barramentinho de neutro aqui no meu quadro. E esse barramento de neutro ele vai ter que ser conectado com o neutro da rede. E também com o neutro do gerador. Então, deixa eu ver como é que eu vou passar por aqui isso aqui. O neutro do gerador também precisa ser conectado nesse barramento. Então, não tem problema você deixar, tecnicamente falando, não tem problema o neutro do gerador e o neutro da concessionária estarem ligados juntos, porque não tem tensão no neutro, né? Então, não tem problema eles ficarem ligados juntos. Só que tem concessionárias de energia que não permitem esse tipo de ligação. Se a sua concessionária de energia não permitir esse tipo de ligação aqui, aí você vai ter que mudar um pouquinho o esquema. Na verdade, vai mudar também a chave de transferência, porque aqui nós estamos ligando uma chave de 2 polos, mas tem opção também de chave de 4 polos. E aí, como é que funciona com uma chave de 4 polos? Você vai ter que... Essas 2 fases que estão chegando aqui no 1 e no 3 e no 1 e no 3, eles vão ter que chegar aqui no 1 e no N e também no 1 e no N. Nas extremidades de cada um dos lados é onde é feita a detecção de tensão e também a alimentação do motor dessa chave. Essa chave tem um motor interno e ele precisa receber essa tensão para poder fazer a transferência. Ela não tem bateria interna. É feito com a energia da própria rede ou do próprio gerador. Então você precisa usar uma chave com uma quantidade maior de polos e aí respeitando a tensão da chave. Nesse caso aqui nós temos 220 entre fases e 127 entre fase e neutro. Essa chave é 220 porque ela está recebendo 2 fases. Se você for colocar aqui fase e neutro, e como a detecção de tensão é feita nessas extremidades aqui, a tensão da chave que você vai ter que comprar é de 127, porque nas extremidades, que é onde é feita a detecção de tensão, é 127. Então é simples, né? Só que precisa prestar atenção nisso então para funcionar. Se você comprou a chave errada, se você está com uma chave 220, o que dá para fazer? Não precisa nem trocar. É só colocar fase e o neutro você coloca em qualquer um desses terminais aqui, ó. Aqui não é feita a detecção de tensão nesses 2 terminais, só nesse, e também nesse e nesse. Nos do meio não é feita a detecção de tensão, é apenas um contato. Então você pode passar o neutro aqui pelo meio e as fases aqui na extremidade, sempre respeitando a tensão da chave. Se a chave for 220, bota as fases na extremidade. Se a chave for 127, aí você bota fase aqui e neutro. E a mesma coisa aqui, né? Fase e neutro. E aí, se esse neutro passou pela chave, você vai fazer esse mesmo esquema aqui, né? Jampeia a saída. Eu não preciso nem demonstrar, nem desenhar, né? Só jampeia a saída. Se tivesse um polo a mais aqui em cada um dos lados, né? Eu jampearia esses polos e levaria aqui para o barramento de neutro. Então, dá para fazer direto dessa maneira que eu fiz, mas se a sua concessionária de energia não permitir fazer esse tipo de ligação, aí você passa o neutro pela chave e traz aqui no barramento de neutro. O restante do circuito, desses disjuntores aqui para baixo, nada vai mudar. E do neutro para frente, nada vai mudar também. A ligação é só isso aqui. Se você seguir esse passo a passo aqui, com certeza vai conseguir instalar também. Mas preste atenção, porque eu estou considerando essa configuração de instalação aqui. Se a sua instalação for um pouco diferente, aí você vai ter que usar o bom senso e o seu conhecimento técnico, o seu conhecimento em elétrica, para poder alterar alguma coisa aqui para poder funcionar, né? Mas basicamente
Essa aqui é a configuração que predomina nas casas aí pelo Brasil afora. Então é essa ligação que você vai fazer no seu cliente. Agora vamos falar dos casos onde você tem na sua residência apenas uma fase chegando, seja 127 volts ou 220 volts, como é em Santa Catarina. Nós temos 220 volts com uma fase e um neutro. Se você tem esse tipo de instalação, então o seu disjuntor ele vai ser monofásico. E eu já desenhei todas as ligações aqui até para agilizar um pouco para o vídeo ficar mais curto. Então nós temos essa fase, essa única fase que chega para você passando pelo disjuntor. Ela vai alimentar um dos polos da chave, tanto faz qual polo, eu estou colocando no polo 3 aqui, né? No terminal 3, que é o segundo polo do lado normal. E o neutro, ele está vindo direto aqui no primeiro polo da chave. No caso do gerador, nós não temos fase e neutro, nós temos sempre duas fases no gerador, mas você pode ignorar essa informação, isso não vai ser relevante para a sua utilização. Então, tanto as duas fases aqui, né? Tanto a fase que eu estou representando em vermelho quanto em preto estão entrando aqui no disjuntor. Estão entrando aqui, passam pelo disjuntor, entram na chave, e na saída da chave, como é que vai funcionar? Uma das fases do gerador vai se comportar como neutro, tanto faz qual delas também. Então eu tô pegando o primeiro polo aqui também, estou jumpeando com o primeiro polo onde está o neutro, que é o neutro real aqui mesmo da concessionária, né? Então estou jumpeando aqui embaixo, reparem que está sendo jumpeado, e está conectando aqui no barramento de neutro. A fase que está nesse terminal aqui, ela também, no gerador, também está no segundo terminal, tanto do lado reserva quanto do lado normal, né? Então aqui elas também são jumpeadas, e vem para o barramento pente para alimentar todos os disjuntores. É bem simples, né? E aí vale lembrar também de uma situação onde você pode ter duas fases chegando da concessionária, mas não tem nenhuma carga bifásica. Todas as cargas são monofásicas, são ligadas entre fase e neutro. Isso é comum principalmente nos locais onde se tem 220 volts entre fase e neutro, né? Em alguns estados aí do país é dessa maneira. Então se você tem 220, muitas vezes é uma fase só, liga tudo entre uma fase só e o neutro, mas às vezes tem duas fases e o neutro, por exemplo. É relativamente comum também. Então, se você tem duas fases mais neutro, qual que vai ser o esquema de ligação? O neutro vai ter que passar direto, vai ter que vir direto no barramento da concessionária, né? Então, deixa eu até apagar esse neutro aqui. Nesse caso, ele vai vir direto aqui no barramento da concessionária. Nós teremos que trocar também esse disjuntor. Vou até tirar um desses. Eu tenho outro disjuntor aqui até de corrente contínua, mas eu vou utilizar aqui para demonstração. Então, esse disjuntor ele vai aqui no lugar do disjuntor monofásico. Nós teremos uma fase a mais aqui chegando. E aí, o que era neutro aqui também, esse neutro aqui não vai mais existir, né? Aqui nós teremos uma fase que vai ser conectada no barramento pente também, assim como é com a fase que está em vermelho aqui, né? E qual que é a solução, então, para esse caso? Essa conexão aqui também ela não vai existir, né? E o que era neutro aqui no gerador, ele vai passar a ser uma fase, que eu conecto dessa maneira aqui. Então, nós temos as duas saídas aqui interligadas, né? E aqui em cima no gerador, o que eu vou fazer? Eu vou alterar um pouquinho esse esquema. Uma dessas fases aqui eu vou jumpear na outra. Então, vou fazer um pontinho aqui para jumpear. A mesma fase está vindo aqui nos dois terminais. A mesma fase nos dois terminais. E o que era a outra fase aqui do gerador, essa aqui vai para o neutro. Então, vou trazer aqui. Aqui nem tem espaço para eu passar, né? Eu vou só explicar então. Mas essa fase aqui eu teria que passar aqui por cima de tudo isso aqui e conectar aqui no barramento de neutro. Então, uma das fases se comporta como neutro, a outra fase é jumpeada. E aí eu tenho a limitação nas duas fases, então... só que esse jumper tem que ser sempre em cima, porque no momento em que a chave fizer a transferência, esse jumper vai estar sempre para o lado do gerador, não vai estar aqui embaixo. Se eu fizer esse jumper aqui embaixo, na hora que eu ligar o disjuntor da concessionária vai fechar um curto-circuito. Então tome esse cuidado sempre de jumpear na parte de cima, na parte da alimentação da chave. Se eu quiser passar esse neutro aqui pela chave de transferência também, aí eu vou precisar de uma chave de 4 polos, como eu tinha mostrado no caso anterior, né? Então vão entrar duas fases mais neutro, ou fase neutro e a outra fase aqui. Importante que você tenha a tensão da chave. Essa aqui é uma de 220, então tem que ter 220 nesses dois terminais aqui. Então, se eu estou considerando que a minha rede é duas fases de 220 e entre elas dá 380, então fase, posso deixar vazio esse terminal e neutro. E aqui é o gerador, né? Eu posso utilizar daí fase, jumpeado aqui entre elas e o neutro passando aqui também. Nesse caso, esse gerador não vai ter neutro, né? Então vai ser o outro terminal aqui. Que vai passar para dar a tensão da chave para ela poder fazer a transferência. Bom, e se esse vídeo foi útil para você, se eu conseguir te ajudar de alguma maneira, por favor, deixa o seu like para nos permitir continuar gravando esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Se inscreve também, ativa o sino de notificações para ser avisado quando novas publicações forem feitas. E dê sugestões também, deixa um comentário, isso nos ajuda muito, é de graça para você e nos ajuda muito também. Então deixa um comentário com sugestões, com críticas de repente, críticas construtivas principalmente, e nos ajude a manter o canal e tornar ele cada vez melhor.